E nós vamos ler o texto, no capítulo 11, a partir do verso 17, e vamos ver várias coisas que eles faziam que estavam erradas, que precisavam de correção, mas que, uma vez corrigidas, deveriam ser praticadas quando da ministração e da participação da ceia. Eu peço aos irmãos que, por favor, acompanhem a leitura do texto e sua exposição seguinte. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Que o Senhor nos ilumine no estudo da sua palavra e nos faça aprender e praticar a verdade que nela está registrada. Em Cristo oramos. Amém. Meus caros, participar da ceia não é algo mecânico e não pode ser assim. Não se trata de um ritual do qual, ao participarmos, tomamos algo mágico que nos faz ficar santificados por um gole, por uma mastigada num pedaço de pão. Se a ceia não for tomada com discernimento, ela é, na verdade, juízo para aquele que toma. E com o Senhor não se brinca, de Deus não se zomba. É preciso que nós entendamos o seu significado, a que ela aponta. E então, crentes em Cristo Jesus, sabendo do significado do símbolo, tenhamos a bênção do Senhor, que certamente está aqui abençoando o seu povo, a sua igreja. O que nós vemos aqui? Nos versos 17 e 18, nós vimos que aquela igreja se reunia para algo que não poderia ser valorizado como bom pelo apóstolo Paulo. Ele vai dizer que eles se reuniam, verso 17, não para melhor, e sim para pior, porque eles estavam cultivando entre si divisões. Olhem o absurdo, eles se reuniam para se dividir. Eles estavam juntos para dar evidência
àquilo que os marcava, isto é, as suas sessões. Que valor há nisso? Como o corpo de Cristo, único, pode se reunir numa assembleia a fim de que a sua divisão se manifeste? É algo como ter a Cristo Jesus esquartejado. É ter a Cristo Jesus num ambiente de exame anatômico. Vamos fazer lá uma necrópsia, dividir as suas partes. Você sabe que necrópsia é feito com cadáveres, não é? Uma igreja dividida, você já entendeu? É uma igreja que espera, expõe, manifesta, expele o seu, perdoem a palavra, fedor, o fedor da morte. A divisão caracteriza um cadáver. Paulo não poderia se alegrar com a igreja naquela circunstância. Eles não poderiam se reunir para se dividir. Enquanto eu falo isso com os irmãos, observem-se a si mesmos. Vejam, quando a igreja é exortada, é muito comum que nós façamos de tudo para colocar todas as pessoas, todos os presentes e os ausentes numa tela, e passamos a examinar a um e a outro, não é verdade? Por favor, troque a tela por um espelho. Examine-se. Examine-se. O texto prossegue e vai dizer que aquelas pessoas estavam reunidas para comer. É difícil acreditar que alguém aqui tenha vindo para o culto com a ceia para comer, mas há possibilidade de alguém tenha feito isso. Na circunstância da igreja de Corinto, se reuniam para comer, e Paulo vai questionar até se eles não tinham comida em casa, porque a ceia de então era, digamos assim, mais farta do que a atual. Ela tinha outros componentes, inclusive tinha o pão e tinha o vinho. E as pessoas participavam então daquela ceia, daquela chamada festa de comunhão ou festa de amor, mas o faziam sem amor nenhum e sem qualquer comunhão. Faziam para se enfastiar. Iam lá para comer. Como podemos transferir isso para a situação em que vamos pegar um cubinho de pão e um cálicezinho mínimo de vinho? Pode ser que alguém tenha vindo até aqui tão somente para comer ou beber, achando que nisso esteja a virtude. Aqueles, uma virtude que nutriria o seu estômago. Outros podem achar, e talvez até esteja alguém aqui nessa situação, pensando que ao nutrirem-se com estas partículas pequeninas, vão ter neste alimento um alimento espiritual. Não, o alimento espiritual não está ali, está no Senhor. Nós não podemos nos apresentar aqui para comer a ceia como se ela fosse a marca da santificação. Não, ela é o lembrete de que nós, por Cristo, na mediação de Cristo e pelo poder do seu Espírito, somos santificados. E isto sempre segundo a sua palavra, as escrituras que estão aí diante de você. O símbolo não santifica, nos recorda de quem santifica, o nosso Deus. Então, quando ele diz aqui, verso 20, quando você unis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, atente, por favor, para o que você veio fazer aqui. Sei, você deve ter vindo para cultuar. Sim, eu espero que você tenha vindo para participar da ceia, mas no seu significado. Estar reunido com o povo de Deus para adorar ao mediador que redimiu a tua vida, Cristo Jesus, morto na cruz, derramando o seu sangue. Glória a Deus, ressurreto ao terceiro dia. Adorando-o, confiando na sua suficiência, nele em todo o tempo, de modo que se você um dia ficar privado de participar da ceia, isso pode acontecer com qualquer um. A fé em Cristo é a mesma, a comunhão com Ele é a mesma, a redenção é a mesma, com ou sem o sacramento.
mas sendo possível dele participar, não perca a oportunidade, porque é um mandamento do Senhor. É dito que isso deve ser feito todas as vezes que nós comermos e bebermos, na memória dele. Portanto, esse mandamento não deve ser negligenciado, mas se for impossível, não se abata. A comunhão com Cristo é espiritual. O texto prossegue e mostra que as pessoas que se reuniam nestas circunstâncias se reuniam mal, expressavam o seu coração endurecido, mas alguma coisa boa aparecia disso tudo. Aparecia o que diz o verso 19: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Meus caros, muitas e muitas vezes acontecem no meio de igrejas, e isso não precisa ser em relação a de Santo André, embora a nossa história, recente ou antiga, traga estas marcas tristes de divisão. Mas nem toda divisão é ruim. Quando duas pessoas estão com seus princípios errados, o seu entendimento errado, e então uma se levanta contra a outra, aí só há maldade. Aí só há o que censurar. Ambos estão errados e manifestam o seu erro uns contra os outros, um contra o outro. Mas e quando alguém está certo? E por estar certo, e aí me refiro, segundo as Escrituras, caminhando segundo o que a palavra prescreve, permanece e faz o chamado pé firme em relação ao que o texto, a palavra do Senhor diz que deve ser, e por conta disso encontra oposição e inimizade. Não são mais os dois lados que estão errados, há apenas um, e o que estiver certo deve permanecer na palavra, deve manter-se fiel. E esta, irmãos, é a marca da reforma. A igreja tornou-se reformada no século XVI por conta disto, porque os reformadores, começando com outros anteriores a Lutero, com o próprio Lutero, com Zwinglio, com Melanchthon, com Calvino, firmaram-se nas Escrituras, nos seus pontos fundamentais, sendo homens ainda batiam a cabeça uns contra os outros, identificando diferenças de interpretação, mas firmaram-se tão somente na mediação de Cristo, tão somente por meio da fé, tão somente pela graça, tudo conforme o que as Escrituras ensinam, e apenas para a glória de Deus. Ao fazerem isso, meus irmãos, tiveram uma unidade, e nessa unidade separaram-se da igreja que, pervertida, desviava a tantos. Esta foi uma divisão difícil, dura, sofrida, mas necessária. Esta é a única divisão cabível no meio da igreja. Aqueles que permanecem fiéis apartam-se dos infiéis. Esta era a única virtude que Paulo via aqui. Que bom que há divisão entre vocês, porque ao menos assim identificamos os aprovados. Você está com o seu espelho na sua frente ainda? Como é que está o seu autoexame? O texto prossegue. E é dito, meus irmãos, nos versículos 27 a 29, que é necessário exercer algo precioso para cada um de nós sob a luz do Espírito: o discernimento. Acompanhe a leitura de 27 a 29. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Com tudo isso que já foi dito até aqui,
O que é dito no verso 29, come e bebe sem discernir o corpo, você já entendeu o que é, não é? Quando uma igreja se reúne para se dividir, ela se reúne sem discernir o corpo. Porque o corpo, queridos irmãos, é de Cristo. E se o corpo é de Cristo, como já foi mencionado antes, ele não pode estar dividido. E se nós nos reunirmos como igreja para nos dividir, estamos fazendo isso sem discernir o corpo. E sem discernir o corpo, diz o verso 29, comemos e bebemos juízo para nós mesmos. O Senhor Jesus não morreu na cruz por mim, morreu na cruz por nós. Pela graça de Deus, eu faço parte deste povo. Alguns dizem, e já assistimos filmes sobre isso aqui, e talvez você tenha visto em sua casa também, Jesus Cristo faria tudo de novo para salvar a sua vida. Parece tão bonito, tão correto, mas é tão errado. Jesus Cristo fez uma única vez, não fará de novo. Jesus Cristo não fez isso por mim, fez isso pelo seu povo. Aleluia, fazemos parte do povo. Mas Ele não fará de novo. Uma única vez. E Ele o fez, meus caros, e nós precisamos discernir isto. Quando é lido esse texto, então é preciso que você discirna que é Cristo pelo seu povo, que é Cristo por nós. Porque se você não o fizer, você, verso 27, você vai comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente. E o verso 27 termina dizendo: será réu do corpo e do sangue do Senhor. Não faça isso com você. Crendo no Senhor Jesus, creia que Ele o fez por nós, por outros crentes que sequer presbiterianos são, por crentes em Cristo Jesus neste mundo inteiro. Por isso que quando lemos o credo, falamos da igreja universal, porque é a igreja do Senhor Jesus, composta por aqueles que nele creem, e fora da igreja não há salvação. E isto não se refere a IPB. É a igreja do Senhor Jesus. É preciso que nós discernamos, e discernindo nos unamos. Portanto, eu solicito aos irmãos que discernam e dignamente participem da ceia. Discernam o corpo e participem da ceia. O verso 28 já lido diz daquilo que já foi mencionado quanto ao espelho. Examine-se, pois, o homem, claro que as mulheres estão incluídas, aqui sim vale como gênero, pois o homem, o ser humano, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É preciso o autoexame. Quando nós aqui, irmãos, como uma igreja organizada, que recebe membros, que requer dos membros compromisso, declarações de fé, exigimos que somente aqueles que tenham professado a sua fé e, portanto, por conta disso, tenham recebido o sinal visível da bênção invisível, isto é, o batismo com água, símbolo do batismo que Cristo realiza sobre nós, do Espírito Santo, somente estes participarão da ceia. E por que isto? Isto é um zelo que nós temos com a igreja. Nós esperamos, irmãos, que tão somente estes se aproximem, porque estes discernirão o corpo e não comerão juízo para si. Então, tendo professado a sua fé, sendo identificados como cristãos, vivendo como cristãos e, por consequência, não estando sob juízo, sob disciplina, participam da ceia, para que não ingiram para si juízo. É necessário, é correto que assim seja. Mas observe por favor. Dentro em pouco, eu e os meus irmãos presbíteros estaremos distribuindo a ceia pela igreja.
E ao apresentar a ceia a alguém, nós esperamos que aquele que tem examinado a si mesmo discirna da sua participação da ceia ou não. Se você é membro professo de uma igreja fiel, participe dela. Confesse o seu pecado, saiba que Cristo morreu para redimir o seu povo e participe da ceia. Se você não é membro de uma igreja assim, não participe da ceia. Não faça disso um instrumento de juízo contra você, mas, repito, quando você estender a mão para a ceia, o presbítero não vai puxar de você o prato. Nós passaremos a todos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tome do pão e do cálice. Examine-se. Assim, irmãos, nós participamos da ceia. Verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu convido os irmãos presbíteros a me auxiliarem com a ceia. Por favor, irmãos. Quando ele tomou do pão, ele não pegou de uma faca. Atente para isso, pode parecer uma coisa jocosa, mas ele não tomou de uma faca e cortou um pedaço de si e distribuiu às pessoas. Ele pegou um pão, um símbolo de si. O símbolo está aqui. Pão. Aqueles que vão comer do pão, que depois beberão do cálice, não comerão o corpo de Cristo, carne, sangue, com substância de Cristo. Nem se transformou em Cristo, nem terá de Cristo ali, no sentido de passar a ser ou passar a ter Cristo. Mas ao participarmos disso, nos recordaremos: Cristo Jesus morreu na cruz pelo seu povo, e isto diz respeito a mim. Da mesma maneira quanto ao cálice, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Tomar do cálice é tomar fruto da videira. Aqui, suco de uva. Para quê? Para nos recordarmos de que ele não apenas morreu na cruz, a nossa morte, mas derramou por nós o sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Pecados perdoados, paz com Deus, por causa do que Cristo Jesus fez. E então anunciaremos a sua morte e a sua ressurreição até que ele venha, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha, ressurreto dos mortos, reina sobre toda a criação e voltará a buscar a sua igreja.